Fala pessoal, você chegou até aqui, você está aqui para ouvir a respeito disso que está jogado aqui em cima da mesa de som. Sim, aqui a gente tem um retorno sem fio in-ear. O que é melhor, o retorno in-ear ou o retorno de chão? Uma polêmica aí discutida por muitos operadores de áudio, músico e etc. Sobe a vinheta e vamos aí para a gente tratar dessa polêmica. Bom, aqui a gente tem um retorno sem fio. Esse é um retorno da Vocal, né? Um retorno sem fio aqui de pilha, tem um regulador de volume para que a gente utiliza aqui na nossa igreja. Eu sou um total defensor do fone in-ear do que do monitor de chão. A vida se atualiza, o mundo se atualiza hoje com tanta tecnologia, eu não vejo por que ainda utilizar um retorno de chão. É claro que tudo dentro das condições. Você vai chegar num lugar, você não vai exigir um fone in-ear, você vai chegar num local, não tem um retorno de chão, vai ter que usar o retorno de chão também. O retorno de chão é muito bom, foi utilizado durante muitos anos, porém o retorno in-ear te dá uma condição, um leque de possibilidades muito maior, inclusive para melhorar. E eu vou contar para vocês uma historinha do que aconteceu na nossa igreja. A nossa igreja, a gente tinha um problema muito sério, que os vocalistas estavam desafinando demais, errando muito tempo musical. E a gente identificou, juntamente com o ministro de música, qual que era o problema. O que acontece? Os nossos músicos sempre usaram fone in-ear há muitos anos, com o power play, com fio, cabo de fone com fio, né, via cabo, e usavam um fone de ouvido, e sempre funcionou muito bem. Porém, o vocal sempre usou os retornos de chão, 2 monitores de chão. A nossa igreja, infelizmente, ainda não tem uma acústica tão privilegiada. Eles ouviam muita reflexão do som e também ouviam o retorno da bateria, porque a bateria batia no fundo da igreja e voltava, então eles ouviam um contratempo, se perdiam tempo musical, perdiam afinação, perdiam tom, porque o som saía um pouco embolado no retorno. É um retorno mono, então saía os sons muito embolado. A gente tem o costume de usar aqui 4, 5, às vezes 6 vocais cantando ao mesmo tempo. Então pensa, todas essas vozes saindo no mesmo volume em um retorno mono, embola mesmo o som, então eles não conseguiam se ouvir direito. Então a solução foi adquirir retorno sem fio para eles. Depois que a gente adquiriu o retorno sem fio, fizemos os testes, fizemos tudo, acabou a desafinação, acabou perda de contratempo, acabou o pessoal perdendo tempo musical, acabou esse problema pra gente. E tem muito músico, e aí fica uma pegada no pé, que não gosta de ouvir a bateria. Ah, eu não quero, principalmente cantor, eu não quero ouvir a bateria, tira a bateria do meu ponto que incomoda. E aí ele fica ouvindo a reflexão, e às vezes num palco, no nosso caso a bateria é eletrônica, mas se você tem uma bateria acústica, você vai ouvir o tempo que o som demora para a bateria chegar até você, você já perdeu o tempo da música e saiu todo o contratempo. Então é importante ouvir bateria, e a gente já vai falar sobre isso aqui na mesa de som. Então, eu sou um defensor do fone in-ear, ele te dá, do retorno in-ear, ele te dá um leque de possibilidades muito grande, inclusive para você usar o Talking Back, que é um pedal muito bacana, que o nosso ministro aqui usa, que ele aperta ali, fala com todos os músicos, e a igreja não escuta, e ninguém que está na apresentação escuta. Então conversa com todo mundo. A gente aqui da mesa de som tem o microfone, a gente consegue, a comunicação fica muito melhor com o pessoal lá de cima, vai para cá, vai para lá, ó, o tecladista, o seu som aí não está chegando legal, vê o que está acontecendo. Então facilita a comunicação, te dá um leque de opção muito grande, além do músico poder se ouvir muito melhor. Então, uma coisa muito importante também, aqui ó, fone de ouvido. Não adianta nada você ter um retorno sem fio bom, você ter um power play, você ter uma mesa bacana, você ter instrumentos bons e o fone de ouvido ser ruim. Então você precisa de fones de ouvidos muito bons para os músicos, também para os cantores. E um detalhe importantíssimo do fone, fone flat. Eu não sou patrocinado aqui, mas esse fone é um fone da KZ, é um KZ ZAX, que é 100% flat. Muito bom fone, excelente qualidade. Todo mundo do ministério aqui usa desse fone, tem fone para todo mundo. Então esse fone é muito bom e é flat. Por que fone flat? Por que eu tenho que usar o fone flat? Pensa, você com um fone que tem um ganho de grave.
E aí o músico tá lá regulando a guitarra dele e tal, ele tá se ouvindo no ponto e ele vai falar assim, pô, minha guitarra tá muito grave. Aí ele vai lá no pedal e plau, tira o grave. Aí ele mata o grave daqui, mata o grave da apresentação, mata o grave dele, mata o grave da transmissão, mata o grave todo por causa de um simples fone que ele está usando que não é flat e que tem um ganho de grave. Entendeu? A importância do fone flat é importante que os músicos escutem exatamente como está saindo o som do instrumento deles. É importante que o vocal escute exatamente como está saindo a voz dele, para que ele possa ali controlar a quantidade de grave, a quantidade de agudo que ele emite na voz. Então, fone de qualidade e fone flat, beleza? Vamos aqui para a mesa de som então, que a gente vai conversar um pouquinho sobre equalização aí de fone de ouvido. A gente está aqui então na cena principal da mesa e é uma pena, né? Mas infelizmente aqui na nossa igreja os nossos retornos são todos mono. A gente não tem a condição aqui de usar retorno estéreo. A mesa de som Soundcraft, ela te dá as possibilidades de utilizar os retornos estéreos aqui do 9 até o número 14. Então 9, 10, 11, 12, 13, 14 são retornos que te dão a possibilidade de utilizar ele em estéreo. Porém, você precisa utilizar duas saídas. Então, por exemplo, você teria que usar a saída do 9 e do 1 lá de trás, né, saindo um cabo estéreo, e regular no 9 e direcionar o 1 como sendo o estéreo do 9, ou o 8 como estéreo do 9, enfim. Então, a mesa que tem 14 mix aqui para regulagem de retorno, ela passaria utilizando aqui 6 retornos estéreos, 12, só sobrariam 2, e esses 2 teriam que ser em mono, não tem como ser em estéreo, só dá a possibilidade de 6 estéreos. Como a equipe aqui ela é grande, a gente tem bateria, conta comigo, ó. A gente tem bateria, teclado, guitarra, violão, contrabaixo. 5 instrumentos. Às vezes a gente tem um saxofone, 6 instrumentos e às vezes tem 2 teclados. Então só aí já deu 7 instrumentos. Já utilizaria os 6 retornos em estéreo e utilizaria mais um em mono. E a gente ainda tem 4 vocais que cantam fora dos instrumentos e mais 2 vocais que cantam junto com os instrumentos. Então 4 vocais externos, então 7, 8, 9, 10. Então a gente precisaria de 10 retornos. Se a gente utilizar o estéreo, a gente não consegue utilizar ele legal. Eu poderia fazer um mesmo canal em estéreo para todos os vocais, poderia ser feito assim também, porém a gente tem a necessidade aqui de que cada um escute o seu separado por conta de dinâmica, porque Ministério de Louvor às vezes é um pouco diferente do mundo profissional. Para você que trabalha aí em igreja também sabe como é que é. A gente tem pessoas com mais talento, com menos talento, então precisa se adequar a elas, então precisa que o retorno dela esteja especificado para ela. Então, infelizmente, aqui a gente utiliza retorno mono, mas se você, na sua igreja, tem uma equipe menor, ou no seu evento vai ter uma equipe onde você só precisa de 8 retornos, 8 auxiliares, faça o som em estéreo, porque o retorno em estéreo é outra vida, é muito melhor, infinitamente melhor o retorno em estéreo. Então, você tem é uma experiência completamente diferente. Se possível fazer em estéreo, então faça em estéreo. Então, infelizmente, aqui a gente não tem condição de fazer em estéreo, então a gente tem todos os retornos em mono aqui. E também a gente utiliza a saída do auxiliar 14 para o subgrave, então a gente não utiliza a gente tem a saída do retorno número 14, do auxiliar 14, sendo utilizada para esse fim. E a gente utiliza o AES também lá atrás, de saída digital, mas aí a gente usa o LR para mandar o som para transmissão. Então aqui a gente tem os retornos, a gente escreveu aqui para facilitar para a equipe do Ministério de Áudio. Então a gente tem aqui a bateria, teclado, guitarra, violão, contrabaixo. O azul aqui, que seria um retorno desse aqui sem fio, azulzinho, que é do nosso ministro. O teclado número 2, quando tem o teclado número 2. E a gente tem aqui os retornos sem fio, que são 4 retornos sem fio. O 8 não está sendo utilizado para nada. E o 14 também está inutilizável. Então vamos lá. Como que a gente equaliza aqui um retorno sem fio? A gente entrou aqui no retorno da bateria. Quando a gente vai fazer uma equalização em mono, é preciso que a gente faça a equalização referenciada no volume, porque o som vai estar chegando no meio da testa.
o músico e o cantor ele vai estar ouvindo a mesma coisa dos dois lados. Então ele não tem aquele panorâmico aberto que você consegue trabalhar legal, entregar um som de CD bacana para ele. Mas você consegue chegar a uma masterização legal trabalhando com um volume bacana. Então, primordial que o instrumento dele ou a voz dele esteja mais alta do que os outros por conta justamente de ser uma questão de mono. Tem algumas pessoas, né, alguns cantores principalmente que já têm talento, que já têm talento não, desculpa, que já são experientes, e eles fazem o correto, né, que é deixar a voz ou o instrumento mais baixo do que, por exemplo, o cara que está cantando, ele deixa a voz mais baixa do que os instrumentos, certo? Isso é o certo. Porém, no ministério de louvor, as coisas funcionam um pouco diferente. O cantor às vezes não tem a, a percepção legal e ele desafina. Então, se ele não se escuta nitidamente, ele acaba desafinando. Às vezes, alguém que está começando a aprender a tocar violão, ele acaba errando uma nota por não estar se ouvindo direito. Entendeu? Então, muitos músicos, e principalmente músicos iniciantes, não têm essa percepção. Então, primordialmente, a gente deixa o instrumento daquela pessoa em destaque. Mas não é um destaque absurdo, é um pouco mais de destaque, só que todo músico precisa ouvir toda a banda, precisa ouvir todas as coisas. No retorno mono, menos é mais. Só que, se você vai subindo as coisas e você vê que não está atrapalhando, não está incomodando, se for possível, se conseguir, principalmente com um fone de boa qualidade, você consegue sim jogar uns instrumentos a mais aqui no fone do pessoal. Porque no fone você consegue ouvir uma música legal, você consegue até ter uma sonorização legal, falo por experiência própria, que eu toco também no Ministério de Louvor. Então, o que, que a gente faz? A gente joga aqui os instrumentos de acordo com o que a gente enxerga. Importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. O operador de áudio precisa ouvir exatamente o que o músico está ouvindo. Então, tem que usar o mesmo fone que o músico usa lá na frente. Usar aqui o mesmo equipamento para poder ouvir, para poder equalizar e fazer o monitor do músico ou do cantor. Então, quando o cantor te pede, me dá mais teclado, aí você vem cá e aumenta de acordo com o que ele falou. Não, você precisa ouvir o que ele está ouvindo e, me dá mais teclado. Você vai ouvir e falar, realmente o teclado está baixo, e aí você vai aumentando o teclado de forma que fique agradável, não tampe a voz dele, não tampe a voz de ninguém, porque no mono, se você aumenta um instrumento muito, ele vai abafar todos os outros instrumentos. Então, não façam isso. Levante de acordo com que seja proporcional para que o som chegue legal lá para cada um. Então, a gente tem basicamente isso. O som do instrumento do músico um pouco mais alto do que os demais instrumentos e os outros instrumentos todos chegando para ele sem embolar o som. Sentiu que está embolando, que alguma coisa está embolando, tira. Menos é mais no retorno mono. Então, beleza, a gente tem aqui, você observa o teclado número 1, já tem outra equalização. A guitarra, você observa que a guitarra está um pouquinho mais alta. Você observou que todos eles têm bateria, todos eles têm voz. Músico precisa ouvir o vocal, precisa ouvir a bateria, precisa ouvir o contrabaixo, precisa sentir o peso da música. Senão o seu músico lá na frente não vai estar satisfeito. Vai estar tocando assim, poxa, eu mesmo já fui tocar guitarra e, poxa, tá ruim o som, eu fui lá, aumentei o baixo, caraca, agora ficou melhor. Então, equalizem o som parecido com o som de CD. Não dá para ficar igual porque não é estéreo, no nosso caso aqui, mas equalize o mais próximo possível do que você conseguir. Trabalhar com o mono não é fácil, mas você consegue com uma boa percepção auditiva. O violão está mais alto, a gente tem aqui o contrabaixo está um pouco mais alto. O teclado 2, esse teclado 2 que não está bem regulado, e a gente tem aqui o vocal. Observa que o vocal escuta todo mundo. E aí um detalhe importante sobre o vocal, a gente usa este retorno sem fio. Esse retorno sem fio ele tem um limite, ele estoura. Então, se você aumenta muito a voz do cantor, ele vai estourar, ele vai clipar. E aí, mesmo com o volume baixo aqui, ele vai clipar pro músico. Então, muito cuidado, ache o ponto que você não clipa,
o limite do seu som, faça o teste, coloque um fone aqui, escute, fale no microfone, cante no microfone, equalize aqui um som, ache o seu limite e fala, poxa, só posso chegar até aqui com esse microfone, e aí todos os outros vão ter que ficar abaixo daquele limite. Então, muito cuidado com o retorno sem fio, porque ele pode clipar por conta disso, certo? Então aqui, ó, quando eu vou equalizar um retorno, somente em mono, primeiro a gente tem uma referência. Nessa referência, a gente vai equalizar os outros. Então eu pego a voz do cantor, por exemplo, como referência. Então a voz dele é a minha referência. Em cima da voz dele eu vou colocar todas as outras coisas, principalmente bateria, instrumento de melodia, que é teclado e violão, a guitarra, um instrumento de solo, não há tanta necessidade de aparecer, mas é legal ter uma guitarrinha ali no fundo, né, um sonzinho ali para o cantor poder ouvir na hora do solo, saber que está terminando o solo, se achar no meio da música. Tem alguns arranjos que ajudam alguns cantores aí a se orientar no meio da música. Então é importante também ter o instrumento de solo, né, o instrumento melódico ali, que é a guitarra. Então, é importante sim que o músico escute tudo e principalmente a bateria. Gente, não dá para músico não ouvir a bateria. A bateria é principal na música, a bateria e o contrabaixo. Precisa ouvir a bateria, precisa ouvir o contrabaixo, precisa do peso no fone de ouvido. E se o músico quiser, a gente tem aqui na mesa também os microfones de ambiência. Ah, mas aí no meu retorno eu não escuto a igreja. Por isso que eu gosto do retorno de chão, porque não dá para ouvir a igreja. Dá. Você monta o microfone de ambiência, vem aqui no retorno do músico e dá volume para ele do microfone de ambiência. Ele vai ouvir o público cantando, gritando, batendo palma, ele vai ouvir tudo que ele quiser no fone de ouvido. Então, microfone de ambiência importantíssimo e importante para a live também, importante aí para os nossos cantores poder ouvir o público, aqueles que gostam, né? Cantor, músico, enfim, que gosta de sentir o público, certo? Então aí a gente vem aqui equalizando os outros microfones da mesma maneira. Eu coloco o microfone do cantor um pouco ligeiramente mais alto e aí os outros microfones vêm colocando abaixo de acordo com os pedidos deles também, né? Essa escala aqui que foi equalizada, isso aqui foi pedido deles. Ah, deixa só a minha voz e diminui a voz das meninas. As meninas estão eu estou acabando fazendo a mesma voz que ela e tal. Então, tudo é adaptativo também. Dependendo do músico, ele acostuma de uma forma a ouvir de um jeito, e aí você não tem por que também bater de frente com o músico, né? Se ele entende, se ele já se acostumou e se ele não se atrapalha daquela forma, igual eu tive alguns problemas com o tecladista que não queria ouvir nada, só queria ouvir o teclado, só que ele tocava todo fora do tempo, fora do ritmo, errava nota, falava, não dá para você ouvir só o teclado, não tem como. E aí a gente joga tudo e convencemos ele e agora ele faz tudo bem. Já tenho um baterista que não gosta de ouvir voz. Ah, não quero ouvir voz. Ok, ele vai lá e tira as vozes a gente tira as vozes do ponto dele, mas ele não se perde, porque ele tem já se acostumou dessa forma. Então é uma maneira que ele trabalha. Mas eu eu mesmo discordando, a gente faz algumas coisas que o músico pede, porque não tem por que bater de frente. Agora, se esse pedido do músico vai prejudicar a apresentação, a gente, operador de áudio, é responsável pelo que as pessoas escutam aqui. Então, se esse pedido desse músico está descabido e isso vai atrapalhar de alguma forma a apresentação, é preciso conversar, é preciso orientar, para que se faça o que é melhor para a apresentação e não somente para um individual, sempre pensando no coletivo e não no individual. Então é assim que eu equalizo os nossos retornos e a gente joga para eles lá poderem se ouvir. Então é assim que eu equalizo os retornos do pessoal aqui da nossa igreja, certo? Então é isso daí. Falamos aí um pouquinho sobre retorno. Retorno in-ear é a minha preferência. Retorno sem fio, uma maravilha. E é isso daí. E se puder fazer um retorno aí na sua igreja em estéreo, faça em estéreo, que é muito melhor. A percepção auditiva do músico é muito melhor do que em mono. Infelizmente aqui a gente não tem como, então é feito em mono. Então passei algumas dicas para vocês de como fazer uma monitoração em mono para os nossos músicos também se sentirem bem, se sentirem felizes e fazerem cada vez melhor o trabalho deles. A gente está aqui para somar junto com eles. O operador de áudio faz parte da equipe, faz parte da banda, é um músico também, é alguém que está aqui, pode ser considerado um músico, né? Alguém que está aqui equalizando frequência, está fazendo o melhor
para a banda, para a apresentação, para todo mundo. Se a equipe for boa e o operador não estiver em sintonia com a equipe, não vai funcionar. Então você que é operador de áudio e você que é também músico, os dois trabalham em conjunto. Você que é músico precisa saber também o que pedir no seu fone. Aí dica para os músicos. Você precisa saber o que pedir no seu fone. Não estou ouvindo a voz de ninguém. Aí eu venho aqui olhar e está ouvindo. Teve uma pessoa que me questionou que um dia um efeito estava saindo ali, estava saindo desproporcional. E estava todo mundo igual. Então, para você que é músico, para você que é operador de som, o músico e a equipe são um só. O músico precisa do operador e o operador precisa do músico. E a gente não faz nada. Essa mesa de som não fala sozinha, ela não emite som. Emite som são os instrumentos e a gente vem aqui, o vocal também, e a gente vem aqui e faz o que é melhor. Então a gente devolve para eles um som bacana e também manda para o evento um som legal. Então é uma equipe. Então o operador ele não está aqui para servir o músico, para ser empregado do músico. O operador está aqui para auxiliar o músico e fazer de uma equipe. Se não estiver em sintonia, não funciona. E o músico também precisa saber pedir o que você quer no retorno. Precisa saber pedir o que quer no retorno para o operador te entregar o melhor da sonorização que pode acontecer. Então, busquem sempre conhecimentos músicos, busque conhecimento operador de som para que trabalhem cada vez mais em harmonia. É uma equipe e o operador de áudio faz parte da banda. Ele faz parte da banda. É ele quem regula tudo, é ele quem faz aqui acontecer. A parte artística do operador de áudio está aqui, ele vai ouvir o som e vai falar, poxa, tá legal, poxa, essa guitarrinha tá faltando um volume aqui. Isso tudo é a parte artística do ouvido, auditiva também, do operador de áudio. Então escute, assim como um músico afina o seu violão de ouvido, o técnico de áudio precisa afinar esse instrumento aqui de ouvido. Ficamos por aqui então. Em resumo, eu gosto do retorno in-ear, mas o retorno de chão também bem equalizado é muito bom e é muito válido. E tudo depende muito da necessidade e da condição financeira e da onde você está fazendo o evento e o que é te proporcionado ali para você fazer e trabalhar ali o melhor possível com o que é proposto. Ficamos por aqui então, valeu e até a próxima. Um abraço, Deus abençoe todos nós.